Boa noite, irmãos. É sempre com muita alegria revê-los, e é sempre um privilégio também poder congregar com os irmãos. Rostos conhecidos são muito bons de ser revistos, embora eu tenha dificuldade com alguns nomes ainda. Então, se eu te chamar de algum nome que você não é, me perdoe, que eu ainda estou no processo de aprendizado de nomes. Alguns já decoramos, outros ainda estamos nesse processo, mas é sempre bom revê-los, é sempre gratificante estar com os irmãos. Nossa congregação se alegrou muito nesses dias, porque podemos inaugurar ali o nosso novo espaço de culto, e tudo isso possível porque os irmãos daqui entenderam isso, oraram por nós, investiram na nossa congregação, e hoje nós estamos neste novo espaço com muita felicidade, e já vendo o que Deus está fazendo através da igreja de Dionísio, através da congregação, sempre fruto de vocês. Então, sempre quando nós colhemos alguma coisa lá, pode ter certeza, é uma semente que você lançou com seu dízimo, com sua oferta, com a sua oração e com a sua presença lá, que inclusive é muito bem-vinda quando quiserem ir. Meus irmãos, abramos a palavra de Deus, Evangelho de Mateus, capítulo 24. Evangelho de Mateus, capítulo 24, nós vamos ler os versículos do 32 em diante. Jesus vai contar aqui sobre uma parábola, a parábola da figueira, bem famosa. Nós vamos ler então sobre este trecho, 32 ao 44. Mateus 24, do 32 ao 44. Diz assim a palavra do Senhor: Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas as coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio, e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria, e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Meus irmãos, falar sobre a importância da vigilância, ou falar sobre vigilância, é algo que talvez nós não nos preocupemos muito quando se trata de alguns fatores da nossa vida. É claro que quando se refere às nossas coisas particulares, por exemplo, quando se fala dos nossos bens, quando se fala da nossa integridade, quando se fala de algum patrimônio, então nós temos uma observação melhor quanto a isso, nós vigiamos, nós procuramos ficar atento para que ninguém roube uma propriedade nossa. A gente coloca câmera de segurança, a gente contrata aquele policial de moto que sai circulando pelas ruas para vigiar, para ver se nenhum mau elemento faça algum mal para alguém que está chegando ou para a nossa casa. A gente sempre verifica a nossa rota, porque nós estamos preocupados, porque isso afeta diretamente a nós e os nossos bens. Mas é interessante como nós, os cristãos, nesses últimos dias, não temos nos preocupado quanto à vigilância da fé. Eu quero trazer aqui alguns exemplos e algumas
alguns exemplos de como nós temos não vigiado quando se fala da questão da fé. E para falar nisso, imagine você comigo a importância de um vigilante, de um vigia ou de um espia, né, que fica naquelas torres ou fica na cabine guardando ali o local. Quando nós nos remetemos na Bíblia, eu quero que você imagine então os vigias das torres de Israel. Eles ficavam num ponto estratégico, aonde eles tinham toda a visão para poder visualizar algum perigo que pudesse trazer a tribo. Então, quando eles percebiam alguma coisa, o que eles faziam? Eles corriam com uma velocidade bem grande para avisar o rei e o povo do mal que viria, para que este povo pudesse então, com antecedência, se prevenir contra o mal que viria. Então a função do vigia, inclusive nos dias de hoje, é isso. O vigia está ali na sua cabine, visualizando qualquer ato de perigo, para que ele possa avisar então a empresa ou o local, para que se proteja de um possível mal que virá. Então a ideia da vigilância, ela é muito importante, por isso que Jesus, falando aos seus discípulos, falando ao povo ali, Jesus trouxe esse tema da importância da vigilância. E esse texto de Mateus, ele nos traz 3 ideias que nós vamos descrever aqui ao longo desse sermão. A primeira ideia é que nós devemos aguardar o retorno do rei, atentando-se zelosamente para os sinais. Então essa é a primeira ideia que esse texto nos traz. Nós devemos aguardar o retorno de Jesus Cristo, nos atentando zelosamente para os sinais. A segunda ideia que esse texto nos traz é que nós devemos vigiar minuciosamente, ou seja, nos mínimos detalhes, os tempos maus que estamos vivendo. Então nós devemos vigiar neste presente tempo de forma minuciosa sobre tudo aquilo que a escatologia bíblica nos ensina. E a terceira ideia que esse texto nos traz é que nós devemos nos preparar cuidadosamente para o grande encontro. Então essas 3 ideias nós vamos descrever ao longo de Mateus 24. E quando nós olhamos já para a primeira parte desse texto, os primeiros versículos, nós vamos então perceber que Jesus fala de um tempo final, de um tempo que se aproxima. E Jesus trata isso de sinais dos tempos. Jesus está mostrando para eles que existem sinais que são bem claros e são visíveis, e esses sinais precisariam ser enxergues, interpretados e vistos por eles, e assim causaria neles uma vigilância para que eles aguardassem o quê? O grande encontro com o Senhor. E a primeira parte desses versículos, do versículo 32 ao 35 que nós lemos, Jesus diz isso: aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabeis que está próximo as portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Então Jesus aqui, ele dá 3 requisitos aqui para o leitor. Primeiro, olhem a figueira. E a figueira, ela tinha um significado especial para o povo judeu. Era através da figueira, das folhas da figueira, que eles identificavam então que o verão se aproximava. É uma ideia, para a gente ter uma ideia. É comum do homem do interior, até os dias de hoje, às vezes está um sol, aquele sol de queimar a pele, mas aí vem aquela pessoa mais experiente, mais vivida, que já viu muitos sinais climáticos, ela diz assim: vai chover hoje à tarde. Você fala: é impossível que vai chover, olha o sol, dá para fritar um ovo na calçada, eu estou aqui já, pensando numa piscina gelada, e você diz que vai chover. Sim, vai chover. Por que você fala? Porque estou sentindo um vento do sul. E como diz o paulistano, é batata, chove no final do dia. Por quê? Ela aprendeu a lidar com os sinais climáticos. Então Jesus fala para os seus discípulos para que eles se atentassem a alguns sinais, e dá o exemplo da figueira. Olhem para a figueira. A figueira, ela indica quando está se aproximando o verão. E assim como vocês observam
a figueira para ver a troca climática, se atentem, porque também assim será a vinda do Filho do Homem. Então tem sinais, tem o sinal da figueira, vem o verão, e tem sinais indicando a vinda de Jesus. E interessante que essa ideia de sinal, a ideia do sinal ela é muito forte, e talvez alguém perguntaria, mas quais os sinais? Convido você a voltar um pouquinho nos versículos aí no mesmo capítulo 24, olha o que diz Jesus falando acerca de alguns sinais que são claros e são visíveis, que deveriam ser levados em consideração a partir do versículo 3, diz assim: no Monte da Oliveira achavam-se Jesus assentado, quando aproximaram deles os discípulos, e em particular lhes pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Então os discípulos, eles ouviram o sermão de Jesus, e eles falam: quais os sinais, Jesus? Queremos saber quais os sinais. E o versículo 4, Jesus continua: e ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados, e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele que, porém, que perseverar até o fim, este será salvo, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Jesus diz: vocês viram como que a figueira faz? Então olhe os sinais da volta do Filho do Homem. Vai ser necessário acontecer essas coisas, e aí sim virá o fim. Existem sinais que são claros, e nós precisamos ficar atento a esses sinais. Precisamos nos atentar a esses sinais que estão aí todos os dias gritando aos nossos ouvidos. Jesus, ele então convoca os seus discípulos para ficar atento. E é interessante que no grego, na gramática grego, Jesus ele usa dois imperativos. Então existe na questão verbal, na gramática grega, os verbos eles são usados no tempo, e com a indicação de que existe ali uma ordem a ser seguida. Quando Jesus diz aprendei e sabei, ele está usando dois verbos no imperativo, que é para preste atenção, fique atento, não cochile, não durma, não perca atenção, não se desvie para outras coisas, foque nisso que eu estou falando. Esse é o sentido do verbo no imperativo. Então Jesus diz: aprendei com a figueira, olhem os sinais dos tempos. Mateus 24 nos convoca isso, a olhar para tudo isso que acontece, que aconteceu e está acontecendo. Claro que algumas coisas do que está sendo narrado aqui aconteceu no ano 70, quando, liderados pelo general Tito, os judeus ali foram quase que dizimados de sua nação. Houve uma perseguição muito grande, a ponto de quem estava no campo não dá tempo de fugir, a ponto das pessoas que estavam trabalhando no moinho não dá tempo de fugir, não dá tempo de se esconder. Aconteceu ali no ano 70, mas existe uma aplicação futura nesse texto, indicando que ainda há coisas que vão acontecer. Já naquela época, para os irmãos terem uma ideia, um historiador chamado Flávio Joséfos, ele indica que haviam mais ou menos aí uma dezena de falsos cristos, que diziam que era o Messias, que se diziam ser o enviado de Deus, e conseguiu arrematar pessoas que o seguiam, falsos profetas. Já naqueles tempos haviam rumores de guerra. Aliás, os próprios judeus procuravam guerra com Roma, para se ver livre do jugo de Roma. Mas, avançando no tempo, meus irmãos, os sinais estão aqui, estão claros para nós.
falsos profetas, não precisamos nem avançar muito nesse tema. A cada dia nasce um falso profeta com um falso evangelho, um evangelho que até parece legal, e a moda, eu falei isso com os irmãos em Dionísio, que durante muito tempo se tentou anular a pessoa de Jesus Cristo e a fé evangélica, mas o diabo, ele é astuto e ele é inteligente. Não deu certo essa armação dele, ou essa jogada dele, então ele investe numa outra que é mais salutar, que é mais palatável e é mais agradável. Qual é essa nova investida do inimigo para disseminar o falso evangelho? Um evangelho que pareça com o verdadeiro, um Cristo que se pareça com o verdadeiro. Então a figura do Jesus legal, do Jesus camarada, do Jesus gente boa, do Jesus que não vou te condenar, fica tranquilo, venha como está, permaneça como está, e vamos seguir a vida assim, porque eu sou o Jesus camarada, eu sou o Jesus gente fina, né? Faço o que você faz, pratico o que você pratica, eu te entendo porque eu fui homem como você. Parece legal esse evangelho, e digamos, falamos a verdade, irmão, é um evangelho sedutor, é um evangelho que não tem o peso da disciplina, que não tem o peso da lei, que não tem nenhuma proibição, que não tem nenhum limite para que a pessoa viva. É um evangelho muito bacana. Nos últimos dias então tem se levantado muitos falsos profetas anunciando esse falso evangelho. Ainda mais, Jesus prossegue dizendo, falando de rumores de guerra. Só nas últimas décadas, irmãos, o que houve de guerras e rumores de guerras, nós já estamos aí cheios de tanto ouvir isso, e nós nos acostumamos tanto com isso, que nós esquecemos até mesmo que hoje ainda continua existindo uma guerra, Ucrânia e Rússia, porque quando vem uma nova guerra, a gente já esquece da guerra que passou, e parece que essas coisas vão se tornando o quê? Naturais, são coisas que acontecem todo dia. Então você liga a TV, olha, surgiu uma guerra, você fala, mais uma, isso aí o mundo hoje está assim mesmo, é normal. Jesus está dizendo, são sinais, prestem atenção. A figueira deu o sinal do verão, agora os sinais da volta do Filho do Homem está claro, está nítido. Vejam isso. Então Jesus mostra a ele as catástrofes naturais. Irmãos, quando a gente olha para a TV, como essa semana, e olha para o que aconteceu em Dubai, e acha normal, não. Estude depois a geografia de Dubai. É um negócio antinatural que está acontecendo ali. Não é normal que foi o que aconteceu ali. Não é normal. E nós não devemos tratar tudo isso, catástrofes naturais, a apostasia, os falsos profetas com seu falso evangelho, as guerras e rumores de guerra como algo natural, como algo normal. Entenda, devemos olhar para isso como sinal, os sinais da volta de Cristo. Devemos aguardar o retorno dele, observando os sinais, nos atentando para esses sinais. Ele diz ainda, Jesus ainda falando para os discípulos que não passariam essa geração, o versículo 35 vai dizer isso, não passará, o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão, porque o céu e a terra passará, mas o versículo 34 ele diz, não passará essa geração. Isso foi algo de muito estudo e de muita discussão sobre que geração Jesus estaria falando. Seria a geração dos judeus? Se for, já passou. Então, dentro da escatologia, da escola teológica escatológica, uns defendem que tudo isso que nós lemos se referiu ao ano 70. Já aconteceu, então devemos olhar para isso aqui como algo histórico, e não como algo ainda usual, como algo para que nós observássemos. Então ela fica sendo um texto histórico, se for aquela geração. Mas esta palavra no grego, ela aponta para algo muito mais profundo do que uma geração de 40 anos ou de 80 anos, que seja. Quando Jesus diz geração, ele está se referindo a algo mais profundo, ele está se dizendo a uma geração contínua, não uma geração que se estabeleceu naquela época de 40 ou 80 anos. Jesus está falando, há um período indeterminado para que isso aconteça, mas isso vai ter um fim, vai ter o fim dessa geração. E por causa dessa má interpretação, muitas seitas
se levantaram ao longo dos tempos, marcando a data da volta de Jesus. 1942, 1939, 1942, o ano 2000, lembra aquela história do bug do milênio? Os mais jovens não vão saber disso, não se preocupe com isso, é coisa de gente que já passou dos 40, tá? O bug do milênio. Todo mundo ficava preocupado, porque quando o computador saísse lá do 31/12/99, então ia ter um bug e seria o fim do mundo. Depois foi o ano de 2012, depois 2020, agora mais recentemente foi 2019 ou 2021, uma coisa assim. Então se marcaram muitas datas por não entender que Jesus está falando de um tempo contínuo. E isso só foi possível entender porque há um tempo atrás descobriram-se manuscritos no Mar Morto, e esses manuscritos foram de vital importância a sua descoberta, porque quando se descobriu esses manuscritos, foram consultar, comparar com o que já havia sido escrito. Então se perceberam, ou se aperceberam, que essa palavra chamada Geneia, que é no grego geração, Geneia no grego, geração no português, significa uma geração ou uma raça da qual Jesus estava indicando uma duração que não se limita a um período de vida e não deve ser entendida literalmente. Então ela não pode ser vista literalmente como uma geração. Ela se refere a um certo tipo de pessoas que persistem e permanecem fiéis até o fim. Deixa eu traduzir aqui. Jesus está se referindo a uma geração, a geração dos fiéis. Quando é que as coisas acontecerão? Quando Jesus Cristo, através do seu Espírito Santo, como nós cantamos aqui, através da sua maravilhosa graça, salvar o último eleito. Então a geração se concluirá, e aí então virá o fim. Com isso, meus irmãos, nós temos que ficar atentos para esses sinais, pregando o Evangelho, porque a nossa intenção em pregar o Evangelho é para que o Espírito Santo faça com que o último eleito venha a se converter, para que então venha o fim. Por isso que nós evangelizamos. E esse avanço do falso evangelho, ele deve nos preocupar, mas deve também nos gerar o quê? Um olhar atencioso. Lembre o que eu falei, nós devemos aguardar o retorno do rei, atentando-se zelosamente para os sinais. Então eu tenho que observar, quando João escreve lá na sua primeira carta, no capítulo 2, no versículo 18, João fala dos falsos mestres, que eles estão aí. Pedro chega a dizer que eles estavam no meio de nós, mas nunca foram dos nossos. Devemos estar atento a isso, devemos olhar com isso e dizer: espera lá, isso me é familiar, isso tem algo a ver com o que eu já li nas Escrituras. Devemos estar atentos, meus irmãos, para todos os sinais que estão aí gritantes nos nossos olhos. O segundo ponto acontece no versículo 36 até o 41, quando o Senhor Jesus diz: mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o filho senão o Pai, pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não se aperceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Então Jesus aqui vai apontar para um segundo ponto, que é o quê? Que nós devemos estar vigiando de forma minuciosa. E aqui que nós precisamos prestar um pouco de atenção, meus irmãos, quanto à vigilância. A necessidade da vigilância, conforme o texto de Mateus, capítulo 24, é uma exortação de Jesus. Essa exortação de Jesus é tão forte que ela nos leva aos tempos de Noé. E olha como eram os tempos de Noé: casavam, bebiam, casavam-se, davam-se casamento e comiam. A pergunta é: qual o pecado aqui? Talvez seja beber água, beber um suco, beber uma bebida, é pecado, né? Talvez comer seja pecado. Não, acho que não, né? Talvez casar seja pecado, né? Ou então edificar seja pecado. Irmãos, não tem
nenhum pecado nessas coisas aqui. Aonde está o pecado aqui? A geração antediluviana vivia a sua vida normalmente como se Deus não existisse. Jesus está nos levando aos dias de Noé para mostrar-nos e nos ensinarmos que nós podemos baixar a guarda vivendo a vida que a gente leva, indo para casa, tomando aquele belo banho, comendo aquela bela refeição, dormindo na bela cama que nós temos, acordando no dia seguinte, tomando aquele banho, aquele café gostoso, com pão de queijo, indo para o trabalho com o nosso carro ou no veículo, cumprindo os nossos deveres civis, ganhando o nosso dinheirinho, vindo para casa, assistindo aquela série da Amazon ou da Netflix, qual a preferência sua, assistindo um jogo de futebol, saindo para uma pizzaria, para um restaurante, passeando, viajando, cultivando as coisas, como se Deus não existisse. E aí Jesus diz: fiquem atentos, porque era assim que eles viviam, e eles só perceberam o estilo de vida que eles viviam quando Noé entrou na arca e fechou-se a porta. Então eles viram que eles estavam numa enrascada jamais vista. Irmãos, a vigilância é importante, por isso a ênfase de Jesus a apontar para esses dias. Nós não podemos viver uma vida nesta terra, gozar dos prazeres e das bênçãos que Deus nos dá, sem render glórias a Ele. Perceba, nada do que eu disse, do que nós fazemos é pecado. Sabe onde está o pecado? 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Quando nós não fazemos da nossa vida cotidiana, das coisas que vivemos, dos prazeres que desfrutamos, das benefícios que o Senhor nos dá, quando nós não entendemos que é Deus quem nos dá isso, que é o Senhor que proveio isso, e que tudo isso é para a glória dEle, e que a minha vida nessa terra deve ser aguardá-lo fielmente até o fim, então eu estou vivendo uma vida como se Ele não existisse. E esse foi o mal dessa geração. Devemos olhar, irmãos, além das nossas preocupações imediatas do presente. Devemos fixar os nossos olhos na promessa da volta de Cristo. Isso é um lembrete estampado para nós, para que nós tenhamos vigilância e observemos o que está acontecendo no mundo que nós vivemos, mesmo que os dias sejam difíceis, mesmo que pareça que nós não vamos conseguir dar o próximo passo. O nosso chamado como cristãos é viver essa vida com esperança e com propósito, na promessa do Senhor Jesus, de que Ele voltaria para restabelecer o seu reino, o reino eterno. Devemos estar vigilantes, devemos estar atentos a isso. Notem que de novo Jesus usa verbos no imperativo: considere, apercebam-se. São verbos que estão sempre no imperativo, para que nós entendamos que isso é uma ordem. Se vocês puderem abrir, abram Hebreus capítulo 10, porque durante muito tempo as pessoas diziam assim: o meu bisavô falou que Jesus ia voltar, mas Jesus não voltou. Meu avô falou isso também e não voltou. Então eu já ouço essa história de que Jesus vai voltar desde quando eu era criança. Então Ele não vai voltar agora, então eu vou viver a minha vida, vou cultivá-la da melhor maneira, porque vai demorar para Jesus voltar ainda, né? Vai demorar. Embora todos os sinais estejam aí, as pessoas ainda acham isso, que Jesus vai demorar para voltar. Mas o escritor aos Hebreus, falando justamente aquilo que Abacuque falou, olha o que o escritor aos Hebreus diz no capítulo 10, versículo 37 em diante. Ele diz estas palavras: porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Irmãos, uma coisa é certa para a nossa vida: Jesus Cristo vai voltar. Isso é certo para nós. E a nossa preocupação não deve ser quem vai ser o próximo presidente do Brasil.
não deve ser quem vai ser o próximo governador de Minas, não deve ser o próximo patrimônio que nós vamos comprar, não deveria ser a pós-graduação que nós vamos fazer. Não estou dizendo que não deve se preocupar, mas não deve ser a preocupação maior. A nossa grande preocupação deve ser eu observar o que está acontecendo no mundo, porque Jesus Cristo vai voltar. E se nós baixarmos a guarda, não vai dar tempo, irmãos, não vai dar tempo. Lembra da parábola das 10 virgens? 5 prudentes, 5 imprudentes. As 5 imprudentes achavam que daria tempo de comprar azeite, porque saíram para uma viagem longa com pouco azeite. Uma viagem longa, geralmente se levava azeite suficiente e reserva, mas elas achavam que dava tempo, que dava, e quando tentaram comprar, não acharam, e quando acharam, foram bater na porta, mas tarde demais, finish, já havia se fechado o cerco, a porta se fechou, e não tinha mais como entrar, e elas foram chamadas de insensatas, loucas, exatamente como o Salmo 14 diz: diz o insensato no seu coração, não há Deus. E nós não podemos viver isso. Viver de uma forma insensata, como se Deus não existisse, é loucura, é um perigo para nossas vidas. Então, Jesus vai voltar, isso é uma certeza para nós. Por isso ele deixa essa ideia: olha, ninguém sabe quando ele virá, somente o Pai sabe quando será a volta, o retorno do seu Filho. Jesus está nos ensinando que não adianta a gente achar, nos preparar, no sentido, olha, ele vai voltar no ano de 1939, de 42, vai voltar em 1970, vai voltar em 85, vai voltar no ano 2000, vai voltar no 21, não, se prepare para que ele volte hoje, e ele pode voltar hoje para nós. Nós não sabemos qual será o próximo passo da nossa vida, irmãos. A nossa igreja, a igreja evangélica, teve uma grande perda essa semana, uma perda irreparável. O professor Adalto Lourenço, homem bem de saúde, jovem ainda, né? Um homem que estava desfrutando da sua saúde, fazendo a sua refeição com a sua família, e de repente um mal súbito veio e levou uma das maiores mentes do cenário evangélico, um homem que conseguiu aproximar a teologia da ciência. Jesus veio para ele, e ele está agora com o Pai. Então nós não sabemos como será o próximo passo da nossa vida. Estejamos prontos para encontrar Jesus quando? Daqui a pouco. E se vier daqui a pouco, irmãos, oh aleluia, oh glória, como será bom para nós. A nossa, eita glória mesmo, que é muito bom mesmo. Nós devemos ter em mente isso. Como disse um dia o evangelista Billy Graham: se um dia vocês me procurarem e não me acharem, é porque eu mudei de endereço, estou no céu com Cristo. Essa deve ser a nossa vida. A vigilância nos prepara para isso, a vigilância nos faz ficar mais atentos. Por isso, quando Jesus ele usa esse exemplo, olha, considere o próprio Cristo, né? Considerem o tempo, considerem os sinais, fiquem atentos ao que está acontecendo. Por quê? Assim como um pai de família, né? Ele não sabe que hora virá o ladrão, porque se ele soubesse, ele estaria pronto para receber o ladrão, estaria ali armado, estaria ali soltando os cachorros. Como ele não sabe, ele tem que fazer o quê? Se precaver por antecedência. Assim será a vinda do Filho do Homem. Ele virá quando nós não estaremos nos apercebidos, ou não estaremos apercebidos. Então devemos estar prontos, irmãos, para esse dia. Devemos estar tranquilos quanto a isso. A vigilância que Jesus indica aqui para nós é que nós venhamos realmente a olhar para nós e dizer: como está a minha vida cristã? Por que eu ando fugindo da ceia? Por que eu não vou na igreja frequentemente? Por que eu não frequento a escola bíblica? Por que eu não tenho comunhão com os meus irmãos? Por que eu ando falando mal da minha igreja? Por que eu ando com um grupinho de leve trás? Por que eu ando desse jeito? Irmãos, a vigilância faz com que nós olhemos para essas coisas e dizemos: eu não posso ser um crente que foge da ceia.
Eu não posso ser um crente que vai na igreja de 15 em 15 dias. Eu não posso ser um crente que tem pavor do culto de oração. Eu não posso escolher qual o pregador que vai pregar domingo. Eu não posso escolher qual o professor que vai dar a aula da escola bíblica dominical. Eu não posso falar mal da minha igreja. Eu não posso falar mal do meu irmão, porque Jesus está às portas. E são essas coisas que poderão nos deixar de fora do reino. São esse tipo de atitude que denotam, que indicam que nós estamos fora do eixo. Então essa exortação de Jesus à vigilância faz com que nós acendemos um sinalzinho de perigo, né? Aquele você está em perigo, cuidado, vigie, pare com isso, ainda há tempo, retome a caminhada. Não sejamos como a igreja de Apocalipse, a qual ela é exortada da perda do primeiro amor. Lembra? Tenho porém contra ti que perdeste o primeiro amor, a igreja de Éfeso. Jesus estava dizendo para aquela igreja que ela perdeu o primeiro amor, ela perdeu os primeiros passos da fé. Sabe aqueles primeiros passos? Onde você está alegre, onde tudo é bom, a cor da cadeira é maravilhosa, o formato do projetor é ótimo, o púlpito é lindo, a igreja é linda, os irmãos são lindos, tudo funciona perfeito, você está alegre, você sai cantando na rua, sou feliz com Jesus meu Senhor, tudo está bem para você, o pregador é o melhor pregador do mundo, o professor da escola dominical é o melhor professor que tem. Nossa, os músicos, não tem músicos como esse. Primeiro amor, já passou um tempo, baixou a vigilância, o músico desafinou, a vocalista errou 2 tons ali, o pregador faltou uma exegese melhor, o professor já não está dando aula como ele dava antigamente. Essa cor da cadeira, já estão 10 anos nessa igreja, e esse verde que, sei lá, parece um abacate estragado. O projetor está torto, eu tenho problema com isso, eu tenho toque. Tudo já começa a ficar ruim. Irmãos, a vigilância é justamente para que nós nos atentemos para esse estilo de vida pecaminoso, para esse estilo de vida que não condiz com a vida de um salvo. Por isso Jesus disse: atentem para a figueira, olhem para ela. Ela indica a troca a troca climática. Ela indica que estão saindo de um período para outro. Assim também será a vida do Filho do Homem. Sinais estão aí. Vigilância, prestem atenção, fiquem atentos na vigilância, estejam prontos para isso. Com isso, irmãos, nós podemos fazer uma aplicação rápida. Devemos praticar o autoconfronto. Olhando para Mateus 24, podemos aplicar na nossa vida o autoconfronto. Quando esses sinais bíblicos e esses sinais da vida cotidiana estiverem tão alto, gritante no nosso ouvido, devemos nos confrontar. Eu sou aquele mesmo crente que entrei por essas portas há 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 anos atrás? O autoconfronto, a minha vida espiritual está de acordo com a vida de um cristão? Eu tenho orado? Eu tenho realmente vivido uma vida que glorifica a Deus? Devemos olhar para isso e devemos não nos distrair com as coisas cotidianas. Lembra? Casavam-se, comiam, bebiam, davam-se em casamento. São coisas que às vezes nos distraem do verdadeiro foco, que é Cristo Jesus. O terceiro ponto e último, irmãos, Jesus então agora nos convida a olhar para esta parábola, nos ensinando a estar preparados, né? Ou preparar-nos cuidadosamente para o grande encontro. E aqui Jesus ele vai nos mostrar, vai nos ensinar que há um encontro marcado, há um casamento marcado. Esse casamento está pronto para acontecer, que é o encontro de Jesus com a sua noiva, noiva esta adornada, preparada desde o princípio do mundo. Então devemos estar prontos para nos encontrar com o nosso Senhor, devemos estar preparados para nos encontrar com Ele, hoje, amanhã, depois de amanhã, mês que vem, ano que vem, quando Ele nos chamar, ou quando Ele vier na sua vinda. A volta de Jesus é certa, irmãos. A volta de Jesus é algo tão certo quanto aquilo que você está vendo agora. Ele virá. E os versículos 41 em diante terminam com esta análise, terminam com esta ideia. 42 em diante, perdão.
Portanto, vigiai, porque não sabeis que dia o vosso Senhor vem. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai também apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Nós temos as profecias bíblicas, nós temos as indicações do texto sagrado, mostrando quais sinais aconteceriam. E 2 sinais são gritantes. Eu gostaria que você refletisse nisso ao ir embora para sua casa na semana. 2 sinais são gritantes. Uma, eu já falei, que é o falso evangelho, a apostasia. O falso evangelho está aí. Hoje nós temos igreja para escolher do tipo que você quiser. O segundo grande sinal é o esfriamento do amor. O amor, que é um princípio do cristão, que é algo que deveria ser praticado por todos os cristãos. Por se esfriar o amor de muitos. Lembra que Jesus disse isso? Por causa do esfriamento do amor do mundo, do amor das pessoas, né, de muitos, a fé se esvai. E se não fosse por causa dos escolhidos, irmãos, né? Jesus abreviou o tempo por causa dos escolhidos, porque senão nem os escolhidos suportariam essa vida sem amor, com o falso evangelho. Então devemos estar preparados para este encontro, devemos estar prontos para nos encontrar com o nosso Rei. Concluindo, essa passagem nos lembra então a importância de estarmos preparados, vigilantes em nossa jornada espiritual. E essa jornada espiritual deve ser de espera da vinda de Cristo. Essa parábola, a parábola da figueira, nos desafia a reconhecer os sinais da presença de Deus em meio às estações da vida e em meio aos nossos desafios pessoais, profissionais, emocionais, sejam eles quais forem. Somos convidados a manter os nossos olhos fixos na promessa e na esperança da renovação que vem com a fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Devemos estar atentos, irmãos, aos sinais dos tempos, vivendo com essa certeza de que o reino de Deus não vai demorar, mas ele está próximo. Que nós possamos viver nessa constante prontidão, dedicado à vigilância espiritual e a serviço do nosso Senhor, aguardando com o coração cheio de esperança e cheio de expectativa a gloriosa vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, porque ela é certa, a volta de Cristo é real. E eu encerro convidando você a ler comigo o Evangelho de João, capítulo 14. Eu convido para ler juntamente mesmo, tá? João 14, os versículos 1 em diante. E assim encerraremos. Evangelho de João, capítulo 14, leamos do versículo 1 até o versículo 3, só no versículo 1, 2 e 3. Leamos todos juntos. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se não for pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos recebereis para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Esta é a certeza que você e eu temos da volta gloriosa de Jesus Cristo, nosso Senhor. Estejamos atentos, estejamos vigilantes e sóbrios, porque ela virá a qualquer momento. Senhor nosso Deus, graças te damos, ó Pai, pela tua palavra que é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos deu de ouvir a tua voz, de ouvir o Senhor falar conosco, de nos alertar quanto aos sinais que estão tão gritantes no nosso tempo, ao nos exortar quanto à vigilância, Senhor, e nos encorajar ao preparo este que será para encontrar contigo, ó Deus Santo. Ajuda-nos, ó Deus, a olhar para a nossa vida. Ajuda-nos, ó Senhor, a verificar
que tipo de vida estamos vivendo nesses últimos dias da igreja na terra. Ajuda-nos, ó Deus, a ter o autoconfronto, para que nós não vivamos um evangelho superficial, para que nós não vivamos um evangelho falso, um evangelho que não produz vida, um evangelho que não nos aproxima de Ti, mas nos afasta do Senhor. Querido Deus, nesses últimos dias da igreja na terra, o mal tem se levantado de uma maneira tão grande, ó Deus. O coração das pessoas tem se endurecido de uma forma tão grande e tão veemente, que parece que não vamos suportar tanto bloqueio, Senhor, e tanta indignação contra o Teu Evangelho. Senhor, nos fortaleça, para que possamos continuar firmes, sóbrios e vigilantes, pregando o Evangelho, Senhor, porque a Tua palavra diz que quando o Evangelho for pregado ao mundo todo, então virá o fim. Quando o último eleito for alcançado, Senhor, então Jesus Cristo, nosso Senhor, nos virá para nos resgatar deste mundo hostil ao Senhor, deste mundo que despreza a Tua palavra, e nos conduzirá à nova Jerusalém, para a nova vida que o Senhor preparou para nós antes da fundação do mundo. Obrigado, Senhor, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela Tua presença em nosso meio nessa noite, em nome de Jesus, amém.